Oi, Rafaela, tudo bem? Boa tarde. Bom, recebi aqui sua panorâmica, tá? Deixa eu conversar uma coisa contigo. A situação que a gente tem aqui, ó, desse siso, você consegue perceber que aqui tem como se fosse um túnelzinho aqui, né? Esse daqui é um nervo muito importante que passa dentro da mandíbula. O mesmo ocorre aqui, ó, desse lado. O problema é o seguinte, é que as raízes do siso, elas estão umas raízes um pouquinho curvadas aqui, e elas passam pelo trajeto aqui do nervo. Então a gente não sabe se o nervo está assim, né, e as raízes estão para trás, se estão para frente, se estão assim ou se estão assim, né? Então a gente tem várias possibilidades disso daqui. Aqui do outro lado, até uma situação um pouquinho mais delicada. Por quê? Esses dentes eles estão com as raízes aqui, ó, elas vêm verticalmente, mas depois elas dobram aqui, ó. Então elas são raízes que a gente chama de lacerada, elas têm uma angulação importante aqui, sabe? Bem maior que a desse dente. Então imagina só, eu tirar um dentinho desse para cima aqui, ó, é muito mais fácil do que eu tirar esse que está com as raízes curvadas. Então ela forma como se fosse uma âncora ali, ó, e prende no osso, né? E aqui mais ainda. Então o que a gente costuma fazer aqui nesse caso? Eu dou sempre a opção do paciente para ele fazer uma tomografia. Essa tomografia a gente consegue ver tridimensionalmente. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa daqui é uma tomografia de um paciente, que é um caso meu mesmo, né? Então a gente vê isso aqui, ó, um nervinho ali, né? E a gente consegue mapear exatamente onde que está esse nervinho. Então aqui um pouquinho mais para frente, aqui já mexendo aqui, aqui, ó, a gente consegue ver esse nervo aqui onde que está. Aqui, ó, aqui vai mostrar aqui exatamente onde que. Isso aqui mostrando o dentinho de cima, né? Mas enfim, então aqui, ó, esse aqui é o dente de baixo, então a gente consegue ter essa percepção, que a gente tem essa visão, e tem aqui de dentro também, né? Olha aqui como é que ele está para dentro em relação à raiz, tá? Então é isso. Essa tomografia, essa tomografia, né? Ela vai servir para a gente mapear esse nervo, tá? E aí é o que eu costumo dizer com o paciente, uma divisão de responsabilidades. Até uns 5, 6, 7 anos atrás, a gente fazia todos os dentes só com radiografia panorâmica. Só que a tomografia ela veio para tirar esses riscos, né? Então, assim, por que é importante? Porque a gente lesar esse nervinho aqui, ó, o paciente fica com aquela sensação, com a sensação de ter feito canal, embora você não conheça, porque você não fez canal em nenhum dente, mas esse dente ele perde a sensibilidade. Eu posso furar esse dentinho ali que você não vai sentir nada. Mas principalmente porque essa região fica anestesiada. Isso pode ficar para o resto da vida, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então existe essa possibilidade aqui. Por isso que eu falo que é uma divisão de responsabilidade. Graças a Deus, eu mesmo com a radiografia, a gente pegou casos muito mais complexos que esse, e graças a Deus não teve parestesia, que é esse quadro de que fica anestesiado. Mas eu vou te falar que a gente já abusou da sorte, né? Porque pela quantidade de dentes que a gente fez, né? Que eu já fiz, pela quantidade de situações dessa aqui, era muito mais provável que pelo menos 1, 2, 3, às vezes mais pacientes tivessem um quadro de parestesia, tá bom? Então eu fico aguardando você me falar, se você quiser fazer uma tomografia de mandíbula, beleza. Se você não quiser, aí a gente já programa de fazer, eu peço o paciente a te passar a medicação, né? E o valor também, que é o mesmo valor do convênio, fazer o mesmo valor que é da cobertura do convênio, tá? Quanto o convênio paga, a gente faz o mesmo valor aqui para você, tá bom? Então fica aguardando esse retorno seu.